Já estou ao lado do procurador do Ministério Público de Contas, William de Almeida Brito Júnior. Bom dia, procurador, e seja bem-vindo ao RDTV. Primeiro, procurador, eu gostaria que o senhor me falasse sobre a diferença do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Estadual, aquele normal. Qual que é a diferença de atuação dos dois? O Ministério Público de Contas é uma instituição mais nova, foi criada com a Constituição de 88, em que pese alguns estados já ter essa carreira até antes de 88. Mas no Mato Grosso só foi implementado em 2009, com a realização de concurso público de provas e títulos para o cargo de Procurador de Contas. O que é o Procurador de Contas? É um membro do Ministério Público de Contas, que é diferente do Ministério Público Estadual. Ou seja, nós somos fiscais da lei, atuamos como uma espécie de promotores de justiça, mas das contas públicas. E não somos vinculados ao Ministério Público Estadual. Nós temos um procurador-geral, que é o nosso chefe, que está lá junto ao Tribunal de Contas. Desde 2009, então, o Ministério Público de Contas atua dentro do Tribunal de Contas Estadual. No entanto, aparece algum tipo de autonomia. Me fala um pouquinho dessa possibilidade de separação de atuação dos conselheiros, por exemplo, dos procuradores. Na verdade, são atuações distintas. Os conselheiros são magistrados, são juízes. Então, eles mantêm mais uma inércia. Eles são imparciais, estão lá para fazer julgamentos. Já a equipe técnica do tribunal faz suas auditorias, propõe eventuais representações e fazem toda a apuração. E também o Ministério Público de Contas, que é um fiscal da lei, um representante da sociedade no Tribunal de Contas, que está lá para velar pela aplicação dos recursos públicos. Então, o Ministério Público de Contas, ele provoca, ou seja, ele representa ao tribunal contra qualquer irregularidade realizada por prefeitos, por secretários de Estado, ou seja, ele atua mais proativamente, sempre requerendo medidas de interesse público. Já os conselheiros são magistrados, eles vão decidir se a representação do Ministério Público de Contas ela é procedente ou não. A questão do Ministério Público de Contas, o senhor falou agora há pouco, a questão da atuação e da proatividade. A gente teve alguns casos onde o Ministério Público de Contas intercedeu em relação à fiscalização. Por exemplo, no caso do teto da Câmara de Cuiabá, do superfaturamento. Existiram outras situações que o Ministério Público atuou proativamente? Sim, o Ministério Público de Contas, na verdade, ele está sempre atuando de maneira proativa, ou seja, sempre fazendo representações para o Tribunal de Contas apurar. Um caso interessante que foi feito recentemente foi para apurar a questão da dengue, que estava aumentando muito os surtos de dengue. Então, o Ministério Público de Contas requereu ao Tribunal de Contas uma auditoria específica para apurar por que não está tendo um resultado razoável nas políticas públicas de prevenção e combate à dengue. E com isso o tribunal fez uma auditoria muito bem feita na Prefeitura de Cuiabá, na Prefeitura de Várzea Grande, na Secretaria de Saúde, e realmente deu várias determinações para os gestores. A questão da Secopa, o Ministério Público de Contas já manifestou pela suspensão de um ou outro edital de licitação que tem algum vício, com a questão da obra da Arena Pantanal. Também teve um valor lá que o Ministério Público de Contas discordou e o tribunal determinou a suspensão de pagamentos. Então, sempre está tendo essa participação proativa do Ministério Público de Contas. E isso acontece por meio de qual processo, de qual procedimento? É medida cautelar, é representação ou depende da natureza do processo? Sim, a representação é o genérico. Toda a atuação do Ministério Público de Contas, onde ainda não existe um processo constituído, um processo de denúncia, um julgamento de umas contas, o Ministério Público de Contas provoca como uma representação. Essa representação é para apurar qualquer irregularidade. Se for necessária uma medida urgente, ela vai chamar uma representação com pedido de cautelar. Por exemplo, se sair um edital de um concurso público onde não houve cláusulas para vagas para pessoas com deficiência, ou qualquer vício num edital de licitação, o Ministério Público de Contas propõe uma representação com pedido de cautelar para suspender aquele edital de concurso público para que seja feito um novo edital de acordo com a lei. Então, é uma medida urgente. A mesma coisa em qualquer licitação, ou seja, se qualquer cidadão tomar conhecimento de uma irregularidade em qualquer cidade do estado do Mato Grosso,
ou na capital, ou Várzea Grande, ou no interior, e tiver algum vício, um eventual direcionamento, por exemplo, na licitação, pode solicitar ao Ministério Público de Contas, até de maneira anônima, para que o Ministério Público de Contas proponha uma representação com pedido de cautelar para suspender aquela licitação, para que ela não seja feita daquela maneira, para que seja feita uma auditoria e seja realizada nova licitação dentro da legalidade, sem qualquer direcionamento. E o Ministério Público de Contas tem percebido, tem recebido essas denúncias anônimas, tem tido um aumento nesse tipo de denúncia? Na verdade, como o Ministério Público de Contas, ele atua ali como bem próximo ao Tribunal de Contas, porque nós não atuamos no Poder Judiciário, como o Ministério Público Comum, nós atuamos no Tribunal de Contas. Nós aproveitamos da estrutura da ouvidoria do Tribunal de Contas, porque é uma das ouvidorias mais modernas do nosso país, onde recebe denúncias de todas as formas, por e-mail, por fax, telefone, até denúncias online, pelo próprio site do TCE, até de forma anônima. Então, a ouvidoria canaliza todas essas denúncias e repassa também para o Ministério Público. Então, hoje, a grande maioria das denúncias feitas pelo cidadão é canalizada na ouvidoria, que tem uma estrutura toda pronta, que depois não se repassa. E como que está o processo de averiguação dessas denúncias? No judiciário comum, a gente sabe do problema da falta de celeridade, da morosidade da justiça em razão do número de processos. Sim. No Tribunal de Contas, essas denúncias têm tido esse mesmo trabalho de garantia de celeridade? Como que funciona esse processo de averiguação? Sim, não só as denúncias, mas qualquer processo de responsabilidade do Tribunal de Contas, ele tem como meta o resultado célere e eficiente. Então, a celeridade no Tribunal de Contas é uma marca, porque lá, diferentemente de outros tribunais de contas, não que eu esteja falando mal ou diminuindo a importância de algum, mas o TCE do Mato Grosso, todos os conselheiros, os procuradores, os auditores têm prazo para manifestação. E caso nós não manifestamos dentro do prazo, recebemos automaticamente o e-mail da corregedoria. Então o tribunal tem um controle total dos prazos para julgar os processos na data. Então, regra geral, os processos do tribunal, todos, pelo menos a grande maioria, está sendo julgado na maior brevidade possível. E caso o cidadão que faça uma denúncia no Tribunal de Contas, até uma denúncia anônima, se ele não quiser se identificar, ele vai receber o número de protocolo. Por exemplo, o número 550, aquela denúncia que ele protocolou online. E ele pode acompanhar no site o andamento daquela denúncia. E pode até cobrar também no Ministério Público ou no tribunal por que a denúncia não está caminhando. Então ele recebe um protocolo para sempre rastrear aquela denúncia, para ele apurar se está sendo julgada. Mas o tribunal, até como, por exemplo, um número bem simbólico, e eficiente é o julgamento das contas. Todas as contas dos 141 municípios e do Estado do Mato Grosso, das secretarias estaduais, são julgadas sem exceção no ano subsequente. 100% das contas, por causa do controle de prazos. O fato dos balanços serem julgados no ano subsequente pode ou não interferir na questão das denúncias? Porque, por exemplo, se o Ministério Público, junto com o Pleno, não julga uma denúncia a tempo da questão da apreciação do balanço, acaba ficando inócua a denúncia. Boa pergunta. O Tribunal de Contas, ele também, além de julgar as contas no ano subsequente, ou seja, no período de um ano, ele já julga as contas do ano passado, ele também tem como meta julgar todas as denúncias pendentes relativas àquele município antes de julgar as contas, ou no máximo no dia do julgamento das contas. Por exemplo, se Cuiabá existem 10 denúncias relativas ao ano de 2011, esse ano o tribunal vai julgar as contas de Cuiabá, exercício de 2011. Então todas as denúncias em tramitação têm que, em regra, serem julgadas antes do julgamento do balanço final, ou no máximo no dia. Se porventura ficar uma denúncia grave, sem apreciação, e as contas foram julgadas regulares, o Ministério Público de Contas pode pedir uma revisão daquelas contas, ou seja, um novo julgamento para considerar as contas, por exemplo, reprovadas. Hoje temos 4 procuradores de contas. Sim. Esse número é suficiente para apreciação de todos os processos?
Sim, hoje eu entendo que é suficiente porque nós temos uma boa estrutura. Hoje os conselheiros do Tribunal de Contas, o presidente, nos dá todo o apoio. Temos bons assessores, temos bons técnicos que auxiliam os procuradores na emissão de pareceres. Então hoje conseguimos fazer um trabalho com bastante celeridade, um trabalho cumprindo rigorosamente os prazos em dia, graças a um apoio que a gente tem de equipamentos, um apoio de pessoal que nos dá condição de trabalhar com tranquilidade. O Tribunal de Contas também encampou uma bandeira da Lei da Transparência como um dos primeiros órgãos a definir isso como prioridade da sua gestão. Sim. Inclusive, por causa da Lei da Transparência, nós aqui do RD News publicamos uma matéria falando dos gastos públicos ligados ao Tribunal de Contas. Como que o Ministério Público avalia essa iniciativa? Eu avalio como excepcional. Eu avalio essa transparência, hoje essa lei publicada em 2011, como a melhor das leis dos últimos anos. Para mim foi fundamental. E porque todos os gastos públicos têm que ser escancarados para o cidadão, tem que ser transparente, porque o cidadão tem que saber aonde está sendo gasto o seu dinheiro dos impostos. Então o Tribunal de Contas ele encampou 100% essa ideia, não só por causa dessa lei de 2011, mas, salvo engano, desde o ano de 2006, o Tribunal de Contas, muito antes de ser aprovada essa lei, 5 anos antes, já tinha um portal Transparência no seu site. No site www.tce.mt.gov.br, no link Transparência, todos os gastos do tribunal, todos os contratos, licitações, todos os salários dos servidores, de todos, procuradores, conselheiros, substitutos, auditores, são divulgados no site, são salários fixados em lei e todos estão lá para o cidadão fiscalizar, para ver realmente se aquele salário pago, e aliás muito bem pago, para os conselheiros, para os auditores, para os procuradores, está tendo um retorno para a sociedade. Então, e além da transparência do próprio tribunal, o tribunal ainda exige a transparência de todos os municípios e de todos os órgãos do Estado fiscalizados pelo tribunal. No tribunal também, além do link Transparência, temos o link Portal do Cidadão, onde o cidadão pode clicar e para ver todas as despesas, todas as receitas realizadas, todos os empenhos, pagamentos, até detectar quem são os beneficiários dos pagamentos, com o CNPJ de cada credor. A gente está falando agora do trabalho de fiscalização, tanto aquele que o Tribunal de Contas exerce, como aquele que o cidadão também pode exercer. Como o senhor avalia a questão de alguns críticos sobre a criação dos tribunais de contas? Existem alguns políticos, inclusive, que defendem a extinção dos tribunais de contas por chamarem os tribunais de cabides de emprego. Como que o senhor avalia essa pontuação? Na verdade, a população realmente, tradicionalmente, não via os tribunais de contas como órgão de eficiência. Na verdade, os tribunais não tinham, tradicionalmente, aquele trabalho de transparência e de fiscalização eficaz. Todavia, essa realidade já está mudando muito. E se, porventura, os tribunais têm alguma falha, na verdade, essas falhas têm que ser melhoradas, têm que ser superadas. Ou seja, as instituições não podem ser simplesmente extintas, elas têm que ser melhoradas para cumprir o seu papel. Se hoje ainda a corrupção é endêmica, o desvio de recursos é endêmico, com a existência de uma corte de contas com profissionais concursados qualificados, imagina se não existissem tribunais de contas. Então, se porventura existem falhas, essas falhas têm que ser superadas. Mas hoje eu posso dar meu testemunho. Por exemplo, eu vim de outro estado, eu vim de Goiás. Eu era procurador do estado lá, advogado público. Prestei esse concurso e fiquei muito feliz em ver a atuação do Tribunal de Contas do Mato Grosso, porque ele está hoje à frente da grande maioria dos tribunais de contas do país, em que pese o cidadão mato-grossense ainda não enxergar muito isso, mas se comparar com os demais tribunais de contas, ele está muito à frente, porque hoje o tribunal, além de fiscalizar toda a aplicação dos recursos públicos, o tribunal também avalia até o resultado das políticas públicas. Um grande exemplo é a questão da saúde e políticas públicas de educação. O tribunal faz um comparativo de todos os municípios do Mato Grosso em relação à média do Mato Grosso e à média do Brasil,
para ver se o município realmente está aplicando com eficiência os recursos. Não basta que ele aplique o percentual correto na educação e na saúde, mas sim que tenha um resultado prático para a criança que está na escola e para aquela pessoa que tem alguma enfermidade. Então, tudo isso no portal do cidadão, o cidadão pode ver o seu município para ver quais são os índices em relação à saúde e em relação à educação. É o resultado de políticas públicas que o tribunal fiscaliza. Doutor William, para encerrar, gostaria que o senhor me pontuasse, o senhor como do Ministério Público de Contas e papel de fiscalizador dentro do próprio Tribunal de Contas, me pontuasse os pontos fortes e os pontos fracos do Tribunal de Contas do Estado. Os pontos fortes do Tribunal de Contas primeiro, a capacitação. Hoje os servidores do Tribunal de Contas, na sua integralidade, são 100% capacitados. O tribunal sempre fornece cursos, são todos concursados, exceto alguns cargos em comissão de assessoramento. Todos os auditores são concursados, os procuradores concursados, os conselheiros substitutos concursados. Esse é um papel muito bom do Tribunal de Contas. Outro ponto positivo é a transparência. Todos os gastos, todos os salários, todas as despesas do Tribunal de Contas são escancarados, são colocados à mostra para toda a sociedade, para o cidadão fiscalizar os gastos que o tribunal tem e os gastos com os municípios. Também o resultado das políticas públicas o tribunal está fazendo. E mais um aspecto muito positivo diz respeito à fiscalização em tempo real. Hoje o Tribunal de Contas de Mato Grosso não fiscaliza apenas as contas do ano anterior. Ele fiscaliza todas as obras, todas as despesas que estão acontecendo hoje. Tanto é que nós temos acesso a todos os sistemas do Estado, ao FIPLAN, ao sistema do DETRAN, da Receita, ou seja, vários sistemas para acompanhar como é que estão sendo os gastos públicos, como é que está sendo a aplicação, essa aplicação em tempo real. E também em relação a alguns pontos negativos, o tribunal ainda tem muito a melhorar, ou seja, os julgamentos estão bons, a grande maioria está, mas talvez nem todos os julgamentos. Aquela questão que falávamos, a questão de denúncias, consultas. Sim, eventualmente o tribunal não responde uma denúncia dentro do prazo. Então o cidadão tem que fiscalizar e o próprio tribunal tem que fazer essa meia-culpa para dar todos os julgamentos de forma técnica, de forma imparcial, de forma coerente e também de forma incisiva a todos os gestores. Por exemplo, se o tribunal aplica uma multa aos gestores, não basta o tribunal aplicar, o tribunal tem que garantir que aquela multa seja paga. Se aquele recurso desviado dos cofres públicos seja revertido aos cofres públicos. Então o tribunal ainda está correndo atrás para tentar fazer valer suas decisões. Sabemos que é uma questão constitucional a questão da composição dos tribunais de contas, sim, né? A indicação pelo governo, a indicação pela Assembleia Legislativa. Sim, sim. No entanto, o senhor concorda com esse tipo de ingresso de conselheiros no tribunal? A gente falou tanto da questão dos concursados, né? Sim. No caso dos conselheiros, isso não ocorre. Sim. É a melhor forma de ingresso? Na verdade, essa questão é muito polêmica, mas era para ser o ideal. A Constituição Federal foi elaborada em 88 e determinou que os conselheiros, ou seja, os julgadores das contas, são 7. São escolhidos pelo parlamento. Parlamento são os representantes do povo, ou seja, a população por meio de seus deputados estaduais ou deputados federais, no caso do TCU, mas vamos ficar em Mato Grosso. A Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, escolhem 4 conselheiros. E o governador do Estado escolhe 3. Que também foi eleito pelo povo. Sim, ele também foi eleito pelo povo. Só que dos 3 escolhidos pelo governador do Estado, após essa nova composição, com procuradores e conselheiros substitutos concursados, desses 3, 2, quando houver aposentadorias, serão escolhidos entre um dos procuradores concursados e entre um dos conselheiros substitutos. Então, das 7 vagas, 2 no futuro serão de concursados e 5 de não concursados. Mas essa indicação política, eu acho até, se ela for correta, se for escolhido boas pessoas, ela é salutar. Por quê? Porque ele é exigida alguns requisitos. Requisitos de idade, requisitos de reputação ilibada e também requisitos de conhecimento técnico. Ou seja,
todos os conselheiros ou candidatos a conselheiros têm que ter no mínimo 10 anos de prática na área técnica, que é direito, contabilidade ou administração. Deve ocorrer uma formação. Deve ocorrer uma formação, ou seja, tem que ser advogado, contador, ou administrador público, ou economista. Outras carreiras não são admitidas, são aquela relativa à gestão pública. Qual que é a falha? Hoje, talvez, as assembleias legislativas em geral do nosso país, ou ao próprio Congresso Nacional, talvez não escolhem conselheiros aptos para o cargo. Então, isso está sendo um defeito, na verdade, na escolha. Hoje, felizmente, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, hoje tem, mesmo entre os conselheiros, uma composição bem técnica. Hoje, os conselheiros têm uma boa formação jurídica, uma boa formação contábil ou de administração pública. Mas, em vários estados, ainda a indicação é 100% política. Mas isso a população tem que reagir, e principalmente agora no ano de eleições. Ou seja, você saber escolher o seu parlamentar. Porque a vida política também pregressa do conselheiro ela é interessante, porque ele teve conhecimento da gestão pública, ele teve conhecimento de como funcionavam os gastos públicos, de como funcionam as prefeituras, as secretarias, o parlamento. Então esse misto de político com técnico é o ideal. Mas se a escolha não for correta, aí a culpa está sendo do parlamento, do governador. E só para também deixar a sociedade também ciente, que essa escolha, regra geral, o parlamento escolhe alguns deputados para ocupar uma cadeira de conselheiro, porque entendeu que aquele deputado preenche os requisitos. Mas aquela vaga da Assembleia não é privativa para deputado. Então a Assembleia pode escolher qualquer cidadão que tenha um notório conhecimento das matérias do Tribunal de Contas, tenha 10 anos de prática, reputação ilibada, para ser também conselheiro. Qualquer servidor público, qualquer servidor público ou qualquer cidadão até da área privada. Um advogado de uma área privada, um contador que tem esses requisitos. Isso já aconteceu em algum Tribunal de Contas do país? Na verdade, realmente eu não tenho conhecimento, porque eu até poderia fazer uma pesquisa, depois até te repassar. Na verdade, os deputados entendem que aquele deputado preenche todos os requisitos e nomeia um deputado. Mas deixar claro que essa vaga não é privativa de deputado. Mas isso incumbe também a toda a sociedade cobrar que sejam escolhidos sempre conselheiros comprometidos com a gestão dos recursos públicos. Tá certo, procuradora. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigado a vocês. Estamos sempre à disposição de vocês e de toda a sociedade para qualquer dúvida. Obrigada. E a edição desta segunda-feira vai ficando por aqui. Mas continue conosco no portal rdnews.com.br. Aqui você encontra as principais notícias dos bastidores da política mato-grossense. Acesse, informe-se. E um dos destaques de hoje traz os detalhes da folha de pagamento do Tribunal de Contas do Estado, que somente no mês de maio deste ano foi superior a R$ 8.600.000. Confira quanto recebem os conselheiros substitutos e os procuradores de contas. Opine! Para você uma excelente semana e nos vemos de novo amanhã, ao vivo às 8 horas. Até lá!